Olá, pessoal. Eu sou o professor Luciano, do componente de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre a escola literária, classicismo, tá? Vamos lá? Então, o classicismo foi um movimento cultural que fez parte do Renascimento europeu durante o século XV e XVI. Como o próprio nome aponta, a proposta do classicismo era um retorno às formas e temas da antiguidade clássica, ou seja, Grécia e Roma Antiga. Então, o classicismo aqui, como o próprio nome já sugere, é uma retomada dos clássicos. Vão buscar lá nas formas antigas da Grécia e da Roma. Então eles vão retomar aquilo ali. Ele é um período também que está bem próximo aqui do humanismo, do trovadorismo, dentro desse final aí da Idade Média, tá certo? Então, o contexto histórico está ali no período da Idade Média, que durou cerca de 10 séculos na Europa. Então, vai do século V ao século XV. Durante esse longo período de tempo, o desenvolvimento científico e cultural dependia do aval ou do aceite da Igreja Católica, que exercia influência política e socioeconômica em toda a Europa. E o classicismo ele tem a sua gênese ali na Itália, ao final do século XIII, com o surgimento do pensamento humanista. Então, o contexto histórico do classicismo também está ali com o fim da Idade Média, como eu disse. Então ele vai, nós vimos ali que a Idade Média durou cerca de 10 séculos, então foram muito tempo, muitos anos, dentro desse período aí, onde só quem tinha o conhecimento era quem tinha um poder aquisitivo melhor, a igreja, o clero. Então assim, é dentro desse período aí que as escolas literárias elas vão tomando seu espaço. E aí chegou o período do classicismo, que eles vão querer o quê? Retomar aquela beleza antiga lá da Grécia e da Roma, tá certo? Então, nós temos aqui no classicismo os aspectos econômicos e culturais. Nós temos a descoberta do caminho marítimo para a Índia e da América, o período de apogeu português, ou seja, ali onde Portugal está tomando ali, está crescendo, dentro dessas descobertas também marítimas aí, desenvolvimento do comércio, das atividades industriais e das cidades, tá? Descoberta da tipografia, que é o processo de criação na composição e impressão de um texto. Então, é um período ali que tudo vem sendo descoberto, A tipografia aqui é o quê? É a forma que eles impressam os seus textos, Imprimiam ali os seus textos. Então, foi nesse período aí que surgiu essa descoberta. A assimilação ampla da cultura greco-latina, por exemplo, a mitologia, que busca pela harmonia e equilíbrio no texto literário, clareza na linguagem. Luís de Camões, obra que abrange ali o gênero épico, os Lusíadas, lírico e dramático, com as peças teatrais. Influência de Petrarca na composição de sonetos, que é uma retomada da temática amorosa. Então, dentro desse período aí, nós temos vários acontecimentos, desde as descobertas marítimas, ali do crescimento de Portugal. Então, esses desenvolvimentos foram acontecendo, vão surgindo aí novidades. Aí nós temos ali um grande nome, que é o Luís de Camões, que ele está dentro ali do gênero épico, do lírico, do dramático. Então, até hoje ele é citado, até hoje ele é comentado, pelo conhecimento que ele exerceu, pelo poder que ele exerceu dentro daquele período, tá? Então, as obras classicistas também vão tratar ali do amor, do desconcerto do mundo, a infinitude das coisas. E nós temos aqui um texto de Luís de Camões, que é esse grande nome aí dentro desse período, tá? Entre outros também. Lembrando que esse período aí do humanista pro período do classicismo ali não é tão distante. Então, os autores, os artistas, eles circulam ali dentro dessas escolas, dentro desse contexto aí literário, tá? Então, vamos ver aqui esse poema. Amor é fogo que arde sem se ver, de Luís de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer.
é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Então, observem aí, né, nessa construção desse texto, né, esse tema sobre amor. E aí eu trago, será que esse texto tão conhecido, né, famoso, ele também está presente, essa temática também está presente na atualidade? O que vocês acham sobre isso? Será que hoje, né, lá naquele período, lá no fim da Idade Média, no século XVI, no século XV, XVI, eles estavam tratando sobre isso? Será que hoje em dia também se trata sobre isso? Também se fala sobre esse mesmo assunto? E aí? Bom, nós temos aqui uma canção chamada Monte Castelo, da Legião Urbana, que ela vai ritmizar, né, trazer ali uma melodia para este poema. Tá? Vai trazer ali um ritmo para este texto. Então, também se fala nisso hoje em dia. Além disso, nós temos também, tá, um soneto de Felicidade de Vinícius de Moraes, também contemporâneo, também dos dias, né, já que mais atuais, que vão tratar também sobre isso. Vamos ver? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, perceberam aí a relação, né, entre esses textos? Tá? Então, nós vamos ter, sim, dentro da literatura, esse elo, tá? Porque a literatura é viva, ela não vai deixar de existir, como eu já disse em aulas anteriores. Ela trata lá no século XV, no século XVI, de um assunto, de um tema que é tratado hoje. Então, vê-se que esse texto, por mais antigo que ele pareça, esse de Luís de Camões, ele é atual, ele está presente no nosso dia a dia. Então, a obra literária, ela causa isso. Ela traz esse elemento que ultrapassa ali o limite histórico, né? Por mais que ela tenha sido escrita, que o Amor é Fogo, lá do Luís de Camões, tenha sido escrito lá no século XVI, hoje em dia, se nós trouxermos para a nossa realidade, ele também vai falar com a gente, ele também vai fazer sentido para a gente, entenderam? E aqui nós temos Vinícius de Moraes, nós temos ali Legião Urbana, que também trataram desse assunto, que também falaram sobre isso, tá certo? Também retomaram. Então esse período histórico, o classicismo, surgiu aí para retomar os clássicos, fazendo um aparato, tá? Para retomar os clássicos, tratando ali do lado, buscando ali a antiga Grécia, a antiga Roma, as esculturas, né, as formas, a arquitetura daquele período, né, a forma de tratar ali, né, a arte dentro daquele período, tá certo? Então, vê que se mistura um pouco com o humanismo, né, que também vai trazer ali a figura humana, né, as formas do humano. Nesse período ele também vai ser composto, vai dar uma continuidade, tá? Porque nós estamos vivendo aqui nessa fase o quê? O renascimento, a fase intelectual, né, daquela população. Então, vamos para o nosso exercitando. Então, nós temos um texto aqui de Luís de Camões também, tá? Que diz o seguinte: lê da serenidade deleitosa, que representa em terra um paraíso, entre rubis e perlas doce riso, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa, presença moderada e graciosa, onde ensinando estão despejo e siso, que se pode, por arte e por aviso,
como por natureza ser formosa. Fala de quem a morte e a vida pende, rara, suave, enfim, senhora vossa. Repouso nela alegre e comedido. Estas armas são com que me rende e me cativa amor, mas não que possa despojar-me da glória de rendido. Tá? Obra completa ali de Luís de Camões. Nós temos aqui também representado uma imagem, como vocês podem ver aí, né? Que tem ali um diálogo com esse poema aí, com esse texto de Camões. Observem. Tá? É a mulher com o unicórnio de Sânzio, tá bom? Vamos ver aqui. Então, a pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participaram do mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos. Então, o que esse enunciado quer dizer? Que são a pintura e o poema são de linguagens diferentes, porque um é escrito e o outro é visual, né? Uma linguagem é verbal e a outra é não verbal, e eles participam ali do mesmo contexto social e cultural de produção. Por quê? Apresentam um retrato realista, né? Apresentam um retrato realista evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos usados no poema, né? Valorizam o excesso de enfeites. E aí, o que vocês olham? Observem aí dentro dessas questões. Então, vamos ver. Apresentarem um retrato ideal da mulher marcada pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema, que esses adjetivos são os que prendiam ele ali naquele momento, né? São as armas que ela usava, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Acessem a plataforma Eduque para rever esta aula, assim como outras, tá bom? Até a próxima!